Essa semana surgiu uma discussão bem interessante lá no grupo da mentoria do IFBA. Qual a diferença entre quimioseletividade, regioseletividade e estereoseletividade? São termos bem conhecidos na química orgânica, principalmente para quem trabalha com síntese. Mas você sabe a diferença? Você conhece bem esses termos? Bom, eu acredito que boa parte dos alunos de química saibam, mas nem todos têm certeza, né? Sabem exatamente o significado. Então eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. Com esse vídeo, de uma vez por todas, você vai eliminar suas dúvidas sobre quimioseletividade, regioseletividade e estereoseletividade. Mas antes, você tem esse conceito mais ou menos formulado na sua mente? Deixa aqui nos comentários, escreve aí o conceito que você tem em mente e depois a gente confirma se realmente estava correto ou se era necessário alguns ajustes. Outra coisa, eu comentei sobre a mentoria do IFBA. Você vai fazer esse concurso, ou conhece alguém que vai fazer esse concurso, você ainda pode estudar comigo. Ainda temos mais 3 semanas para a mentoria. Então, me inscreva caso queira participar. universidadearaquimica.gmail.com. Se quiser ficar por dentro de qualquer curso novo, promoções, novas mentorias, aqui embaixo eu vou deixar o link do grupo lá do WhatsApp, onde eu faço essa divulgação. É só clicar em fazer parte da comunidade. Mas vamos lá, qual a diferença entre quimioseletividade, regioseletividade e estereoseletividade? Vamos começar com a quimioseletividade. Quando falamos que uma determinada reação é quimioseletiva, estamos falando que essa determinada reação tem preferência por um determinado grupo funcional da molécula em detrimento a outro. Como assim? Vamos pegar essa molécula aqui, vejam só, aqui nós temos o grupo funcional cetona. E aqui nós temos uma ligação dupla, o que caracteriza um alceno. É muito comum nas reações orgânicas eu querer promover um processo de redução. Eu quero reduzir essa molécula. Reduzir significa que eu vou fornecer hidrogênio e com isso eu vou alterar o estado de oxidação de alguns átomos de carbono. E eu tenho algumas formas de fornecer hidrogênio para a molécula. Uma delas é utilizar a própria molécula de hidrogênio, H2, suportada em um catalisador heterogêneo, H2 em platina, H2 em paládio. Outra forma é utilizar um agente redutor, como por exemplo o borohidreto de sódio. Então são duas formas que eu tenho de fornecer hidrogênio para a molécula. Mas vejam, se eu utilizo o H2, eu vou fornecer hidrogênio aqui, para a parte do alceno preferencialmente. O produto da reação vai ser esse, eu mantenho o grupo cetona sem sofrer redução. Agora, se eu utilizar o borohidreto de sódio, o NaBH4, eu vou reduzir a parte da cetona, vou transformá-la em um álcool e aí vai ser a ligação dupla que vai permanecer inalterada. Então esse aqui é o exemplo de uma reação quimioseletiva, porque ao utilizar um reagente específico para o mesmo efeito, no final da história, que é fornecer hidrogênio, temos a preferência por um grupo em detrimento a outro grupo. Se eu quisesse promover, por exemplo, a redução agora dessa molécula, temos aqui um grupo carbonila, temos um grupo carboxila, só que eu utilizasse o lítio-alumínio-hidreto. Aí eu ia reduzir tudo, tá? Tudo seria transformado em álcool. A redução com lítio-alumínio-hidreto não é uma redução seletiva, não é uma redução quimioseletiva. Então aqui nós temos reações quimioseletivas e aqui um exemplo de uma reação que não é quimioseletiva. Pense que o lítio-alumínio-hidreto é igual o cachorro comendo. O que tiver ali no poste dele, passa a língua e já leva tudo, sabe? Não faz diferença nenhuma para ele. O gato já é mais seletivo, ele come aquilo que ele gosta, deixa aquilo que ele não gosta. Entenderam? Que é uma reação quimioseletiva. Agora o nome é um pouco mais complexo, uma reação regioseletiva. O que é a regioseletividade? A regioseletividade está relacionada à reação ocorrer em uma posição específica da molécula. Não está vinculada a um grupo funcional específico, não, mas sim a uma posição específica. Como assim? Vamos lá. Eu tenho esse alceno, coloco água em meio ácido e aqui eu vou produzir um álcool. Vai passar por um processo que nós chamamos de hidratação de alcenos. O resultado é um álcool. Eu teria duas possibilidades de álcool. O H entrar nesse carbono aqui ou o H entrar nesse carbono. Acontece que mesmo tendo essas duas possibilidades, eu tenho um produto majoritário em relação ao outro. Eu vou formar esse álcool aqui, preferencialmente em relação a esse. Esse aqui é um caso de uma adição Markov-Nikov. O motivo para isso, pessoal, é que quando analisamos o mecanismo, nós geramos um carbocátion e temos então a formação de um carbocátion mais estável.
Se você quiser saber bastante coisa sobre carbocátions, compreender melhor esse mecanismo, inclusive levar em consideração o chamado rearranjo do carbocátion, aqui em cima do card tem um vídeo que eu gravei há pouco tempo onde eu explico isso detalhe por detalhe para você nunca mais errar questões envolvendo o carbocátion, tá? Então, clica aqui em cima para você ficar sabendo, mas só depois desse vídeo, tá ok? Então vamos lá. Por que isso daqui é uma reação regioseletiva? Porque o OH ele entra predominantemente nesse carbono, como eu falei, devido ao mecanismo, e não nesse carbono. Outra reação, que também é regioseletiva, são as reações de substituição eletrofílica aromática, SNR. Então, eu peguei aqui uma amina, a anilina, coloco para reagir com ácido nítrico e ácido sulfúrico, ou seja, vou promover a nitração, e aí eu teria três possibilidades. Poderia colocar o grupo nitro, por exemplo, na posição orto, na posição meta e na posição para. Só que, preferencialmente, nós vamos formar o produto para. Isso porque o grupo NH2 é um grupo orientador para as posições orto e para, e ali na posição orto tem impedimento estérico, enfim, somando isso tudo, eu tenho um produto majoritário onde o grupo nitro entra numa posição específica, aqui na posição para. Portanto, é mais um exemplo de uma reação regioseletiva. As adições de Markov-Nikov, anti-Markov-Nikov, a substituição eletrofílica aromática, enfim, são exemplos de reações regioseletivas, onde temos a preferência pela entrada em um grupo, a reação ocorrer em uma posição específica. E agora, a que talvez seja um pouco mais complexa, é que nós chamamos de estereoseletiva. O que é uma reação estereoseletiva? É uma reação que forma seletivamente um estereoisômero em relação a outro. Então, a reação ocorre, e aí eu posso ter 2 produtos, 3 produtos, enfim, só que eu formo um estereoisômero em preferência quando comparo com outros. E aí pensem que eu tenho uma determinada reação que eu poderia gerar mais de um isômero, mais de um estereoisômero. Quando eu falo estereoisômero, falo ali de possibilidade cis e trans, E ou Z, ou então RS. E aí eu tenho uma síntese que acaba formando preferencialmente um determinado estereoisômero. Geralmente por efeitos eletrônicos, muito por efeitos estéricos, que acabam guiando a reação para gerar preferencialmente um produto em relação ao outro. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho esse composto aqui, e eu vou promover uma redução, ou seja, eu vou transformar esse grupo aqui em um grupo OH. Bom, aqui nós temos o grupo térquico-butila, e o grupo térquico-butila ele é conhecido por ser muito volumoso. Então ele é um grupo que normalmente é utilizado quando eu quero forçar que a reação ocorra num sentido em relação ao outro, porque ele acaba provocando um impedimento estérico muito grande. Bom, o resultado é que eu teria esses 2 produtos, e vejam, em um caso eu tenho um produto cis, ou seja, o OH formado ele já é espacialmente orientado no mesmo sentido do térquico-butila. Aqui a orientação é oposta, eu tenho no caso o produto trans. E o que vai acontecer? Devido a uma questão de impedimento estérico, eu tenho a formação do produto trans como sendo preferencial em relação ao cis, porque aqui eu tenho uma menor repulsão. Esse aqui é um exemplo de uma síntese estereoseletiva. Eu tinha a possibilidade de formar 2 isômeros, 2 estereoisômeros, só que eu formei preferencialmente um deles. Aqui a força motriz, o que provocou isso, foi a repulsão provocada pelo grupo térquico-butila, mas podemos ter outros motivos. Bom, um caso específico da estereoseletividade, essa estereoseletividade nós podemos chamá-la às vezes de diasteroseletividade, quando nós formamos um diasteroisômero preferencialmente em relação ao outro, como é esse caso aqui, ou ainda enantioseletividade, quando nós formamos um enantiômero em preferência a outro enantiômero. Seriam subclassificações. Uma outra subclassificação para estereoseletividade é chamada estereoespecificidade, nome difícil de falar, né? Uma síntese estereoespecífica. O que é uma síntese estereoespecífica? Eu formo um estereoisômero específico a partir de um estereoisômero específico. Vejam, quando eu falo de estereoseletividade, eu tenho uma molécula que geralmente ela não é nem um isômero óptico específico, e a partir dali eu gero um leque, uma possibilidade de estereoisômeros, só que eu tenho um preferencial em relação ao outro.
Quando eu falo sobre uma reação estereoespecífica, eu vou pegar um estereoisômero específico. Nesse caso aqui, peguei esse iodeto de alquila com a configuração R. Se eu ofereço para ele NaOH, vou promover uma substituição nucleofílica, no caso uma SN2, e aí eu vou formar esse álcool cuja estereoquímica é do tipo S. Então isso aqui é um exemplo de uma reação estereoespecífica, porque eu peguei o estereoisômero específico e formei um estereoisômero específico. Se eu troco aqui, se eu coloco o S, né, o iodeto de alquilo do tipo S, eu vou formar o álcool do tipo R. De novo, eu peguei um estereoisômero específico e formei um estereoisômero específico. Várias reações biológicas também apresentam essa característica, estereoespecificidade. Uma região específica da proteína ou da enzima tem ali uma estereoquímica específica que só vai se ligar a uma molécula também com uma estereoquímica específica. Então, esses conceitos, quimioseletividade, regioseletividade, estereoseletividade, estão bem presentes dentro da química orgânica. E vocês conheciam? Acertaram a definição inicial? O vídeo foi útil? Gostaram? Então, se foi, por favor, dê o seu like, se inscreva no Universidade da Química, pense em se tornar um membro aqui no canal, apoiar financeiramente a Universidade da Química. Se quiser saber sobre as novidades de cursos, mentorias, não deixe de entrar no grupo, o link está aqui embaixo. E deixa eu dar algumas sugestões para vocês. 2 vídeos vão aparecer aqui. Um, onde eu falo sobre o maldito rearranjo do carbocátion e as armadilhas que normalmente aparecem em algumas questões. E outra que eu detalho de forma bem aprofundada os mecanismos SN1 e SN2, uma vez que a reação SN2 é uma reação estereoespecífica.